Bom, eu vou... Na verdade, a nossa ideia era que tivesse um debatedor, mas a minha ideia é só trazer algumas reflexões e alguns apontamentos. Eu já tinha assistido o filme, é a segunda vez que eu assisto. Trazer alguns apontamentos para que a partir disso, enfim, todo mundo coloque questões e a gente avance e reflita sobre até outros aspectos que não só esses aqui que eu levantei. Eu vou contextualizar um pouco o filme, porque eu não sei... Os meninos falaram que vieram assistir sem nem saber do que se tratava. Então, bom, é o quarto filme da Eliane Caffé, o quarto longa-metragem dela, né? Ela começou a fazer filmes em 1998, então é uma carreira muito longa, com poucos trabalhos, com trabalhos bastante pontuais. Eu só conheço Narradores de Javé, acho, dela, né? É o único que eu assisti, os outros eu não assisti. E, bom, o Era Hotel Cambridge, ele não é um filme só dela, ele é uma parceria dela com a Frente de Luta pela Moradia, o grupo de refugiados, que é um grupo que foi unindo vários refugiados que se instalaram na cidade de São Paulo, e o núcleo de estudantes de arquitetura da escola da cidade, que fizeram uma parceria com a irmã dela, com a Carla Caffé, e cuidaram da cenografia do filme como um todo, né? O filme é claramente um filme de militância por uma causa. Eu até fiz algumas anotações enquanto eu estava assistindo, que ele tem uma tese. E a impressão que eu tenho é que no começo do filme ela coloca essa tese, então ela apresenta quem são os personagens, ela apresenta a que veio o Era Hotel Cambridge, o que ela vem discutir com esse filme. E a partir daí tem a contagem regressiva e os blocos narrativos para a reintegração de posse, que é talvez o maior clímax do filme, apesar de eu acreditar que ele não é o único. Formalmente, eu vou só, como eu falei, apontar algumas coisas e aí, a partir daí, enfim, todo mundo fala. Que eu acho que é a coisa que mais chama a atenção é que o filme é um mosaico. Ele é um mosaico tanto narrativo quanto estrutural. São núcleos de personagens que têm uma ligação comum, que é a ocupação e que é o Cambridge, e é um mosaico imagético, bem arquitetônico, e isso eu acho que tem bastante influência do próprio processo de criação com a escola da cidade e a participação ativa da irmã dela, que eles são estudantes de arquitetura, na direção. Existe houve um diálogo muito grande do ponto de vista criativo para construir imageticamente o filme. A contagem regressiva é completamente arquitetônica, são muitos planos que lidam muito com a ideia de uma arquitetura, de uma materialidade do prédio, né? Acho que o ponto que costure um pouco mais esse mosaico é a Carmen Silva, que é a líder do movimento Frente de Luta pela Moradia. Ela eu acho que a figura-chave para compreender a questão da ocupação em São Paulo e da mobilização social em torno disso, e também a chave para compreender essa unidade que ela traz para o filme. É como se ela fosse o fio que permeia tanto o hotel quanto a tese, e relembra a gente o motivo pelo qual eles estão ali, o motivo pelo qual ela decidiu defender essa tese e etc, né? Apesar desse filme ter esse tema social, militante, que faz a gente se arrepiar e querer sair nas ruas, lutando por moradia, essa coisa apaixonada, ele não trabalha esse tema de uma maneira muito óbvia. Não sei se vocês concordam comigo, enfim, né? Não é uma coisa pedante, dramática, no sentido que a gente está acostumado numa construção ficcional. A gente se emociona, eu até escrevi aqui, é como se o filme convidasse a gente a participar e não a se identificar. Não sei se vocês conseguem entender o que eu estou dizendo, porque eu acho que até puxa um pouco para esse lado da ideia de um filme militante. Essa invocação pela participação, pelo engajamento e não pela identificação, apesar de ele ser construído em uma linha bem clássica até, tradicional de representação, que também traz a identificação, mas eu acho que por serem muitos núcleos diferentes de personagem, ele puxa mais para essa ideia de engajamento,
vamos lutar juntos, o que caracteriza bastante a ideia de filme de propaganda. Ele não é tão panfletário na ideia de passar essa questão da militância. Eu estava comentando com o Rodrigo, eu senti que ele vai bem pela lógica do afeto. A gente vai conhecendo os personagens, vai se aproximando dele. E nesse jogo que a gente não sabe direito se é ficcional, se é real, a gente já está aí completamente envolvido com eles. E acho que é que nem você falou, assim, essa cena final que a contagem regressiva leva para a integração de posse, nem a cena mais da hora, assim, também não achei. Mas eu acho que é a que mais fica claro, assim, o peso da realidade quebrando toda esse calor que o filme foi criando, assim, tá ligado? De repente não tem mais, de repente tá muito claramente documental, tá muito bem sóbrio, assim, tá ligado? Mas eu também acho que nem é a cena mais intensa, assim, acho que a mais legal que eu senti foi quando eles estão ocupando lá, quebraram a parede. A festa, né? A festa, como chama, que aí quebram a parede e aí tem essa ideia do funilamento, assim, todo mundo tentando entrar no corredor, era um corte, assim, passou um funilamento, assim. Essa eu achei foda, assim. Achei que foi um jeito de conduzir, assim, cinematograficamente bem legal, assim, algo que pra parecer formal ainda e parecer meio de guerrilha ainda. Assim, ficou da hora. Eu só vou comentar que você falou a ideia do real, que eu acho que é o ponto pelo qual a gente trouxe o filme e que é um ponto super curioso, porque em nenhum momento é muito difícil, por exemplo, a primeira palavra que você usou foi o real e não documental, e eu acho que essa é o ponto, acho que mais forte e ao mesmo tempo mais fraco do filme. Não é documental, porque ela é como se ela não inserisse a ideia de ponto de vista, porque o documentário tem isso, ele tem um ponto de vista. Eu acho que em entrevista ela fala isso, é muito engraçado, porque é uma coisa que eu tinha pensado, depois que eu li a entrevista eu falei, ela fala que é acessar o real. O real já está lá e aí a partir dele ela procura acessar as coisas que acontecem nesse real. São não atores, só o Dumont e a Sueli Frank são atores, todos os outros não são atores. Todos não atores, elas fizeram algumas oficinas, mas não com todo mundo. Eu posso só perguntar quais personagens que eram? Os atores? Como é que é o nome dele? Do personagem? Alfonso. É o agitador cultural. O agitador cultural e a senhorinha, a Gilda. A Gilda, eles são os atores. A Carmen Silva é a líder, que é um destaque. Os outros não são atores, alguns tiveram já contato com produções, mas atores, assim, não são. E o lance dela é esse, não é o documentário. Ela trata como um filme de ficção, que ficcionaliza o real e acessa o real por intermédio da ficção. Pra mim, como eu falei, é um ponto forte, porque é bonito, né, o real, mas é um ponto fraco, né? Acessar o real é uma coisa muito frágil. Eu achei que, pra mim, foi uma das coisas que me incomodou no filme, assim, que pra mim a dramaturgia dele parecia que não dava conta desses momentos que tinha que ter, tipo a cena que uma delas chega e fala que vai ter, a gente vai ser despejado e tal. É bizarro, porque ela chega e fala isso, a galera só reage com e daí alguém já discursa duas coisas e pronto. E dá pra ver ali que não dá pra sustentar aquela coisa. Acho que ali evidencia muita construção e, não sei, ali eu senti que não deu ligação entre as coisas. Quando o filme vai para o campo mais íntimo dos personagens e para um campo mais de como eles se relacionam, ali funciona mais. Mas ele, por causa do dispositivo que ela escolheu, não tinha como não ter essas cenas, né? Essas cenas que para mim prejudicam muito o filme, que é essa e justamente a cena de quando realmente tem a chegada da polícia e tal, que também o filme não dá conta, eu sinto que ele não dá conta daquilo. Fica um abismo tão grande entre as coisas que você percebe, nossa, mas o resto agora pareceu só umas brincadeiras formais e chegou à realidade, assim, e não resolveu nada. Assim. Então, não sei, pra mim ficaram esses incômodos do dispositivo do filme. Alguns anos atrás eu achei um documentário chamado Dia de Festa. Dia de Festa. E ele conta a história desse mesmo movimento. Ele é um documentário de 2005. Ele conta a história desse mesmo movimento, só que ele conta realmente o que aconteceu naquele ano.
E dentro da ocupação, tipo, ele conta a história de várias festas que tiveram durante esse ano. E ele conta principalmente a história das 4 líderes desse movimento, do movimento. E eu senti que esse filme, ele bebe muito, ele usa muito como fonte esse documentário. Eu assistindo ele, tendo como bagagem esse documentário, é como se eu estivesse vendo uma resposta ao documentário. Como se eu estivesse vendo, tipo, pô, passou tanto tempo, passou 11 anos e ainda continua a mesma luta. É isso que eu senti. Eu senti como se fosse uma resposta. E eu acho que o filme terminou bem nisso. Ele traz uma dramaturgia, uma coisa de trazer uma coisa que tem bastante e que não é muito divulgado, não é muito discutido, que é o negócio da ocupação. Só que o documentário ele é muito mais forte, porque você vê que o negócio a luta ali é bem pesada. É um tema muito engraçado. Ela começou o filme em 2011, o projeto do filme. E em 2011, a questão dos refugiados, que parece que também é uma das grandes teses do filme, ainda não estava tão... Não sei, não se discutia muito isso. É muito engraçado. De uns tempos para cá, não sei o quanto que vocês vão para São Paulo, e indo para São Paulo, o quanto vocês vão para o centro de São Paulo, né, que são microcosmos, a gente vai afunilando. Mas a quantidade de moradores de rua e de pessoas em situação de vulnerabilidade que moram em prédios ocupados, que são pessoas em situação de vulnerabilidade, tendo em vista que elas não têm as condições ideais, seguras de moradia, enfim, eu acho que falar triplicou é pouco. Em 2005, se eu não me engano, eram 11 mil moradores de rua, e ano passado contabilizaram, eu olhei hoje no portal da prefeitura, para um outro texto que eu fiz, são 16 mil pessoas morando nas ruas, porque a questão dos refugiados aumentou em 9% em pouquíssimos anos a quantidade de pessoas morando na rua. Então é muito curioso pensar que em 2011 ela começou esse projeto, e em tão pouco tempo a gente teve um aumento absurdo com a chegada dos refugiados, com a abertura do Brasil para acolher os refugiados. Então, uma luta que já era complicada, que já lidava com uma série de nuances, só aumentou. Porque aí agora, além de tudo, se trabalha com outras pessoas vindas de outros lugares, que têm outras demandas e outras necessidades. E aí eu acho que peca da mesma forma que esses momentos... Eu falei pro Guilherme, esse filme ele é muito ele me emociona muito. Eu acho que eu tenho uma vinculação minha com ele, mas por essa construção que chega nesses clímax, né, da militância e da guerrilha e da luta social mesmo pela moradia. Mas eu acho que isso enfraquece ele na medida que é um pouco acrítico. É uma representação completamente acrítica de uma luta que é muito delicada, sabe? É como se ela apenas colocasse todas essas dificuldades. Então, assim, uma pessoa empática como eu, que já tem toda uma coisa, fica maravilhoso, né? Mas e os outros lados, né? E as nuances desse problema? Tudo, eu acho que fica tudo muito raso. Até a própria construção dos personagens. É como se eles fossem blocos homogêneos, sabe? Eles são heterogêneos no espaço, são diferentes como grupo, mas enquanto personagens é como se eles fossem chapados. Eles não têm camada, eles não têm contradições, eles não têm questões. Fica ali numa superfície, assim, que eles são colocados. E não se procura aprofundar isso. Eu assisti em São Paulo numa sessão no Caixa Belas Artes. Foi uma experiência completamente diferente dessa aqui. Eu ouvi risadas em momentos que o filme não era engraçado. Eu vi risadas quando tinha contagem regressiva, sabe? Porque é uma ruptura na narrativa. Pam! E ouvi um fora Temer quando o filme terminou. E eu fiquei... Quê? Sabe?
Porque quando você passa a ter uma postura crítica, o filme pode ser apropriado de qualquer forma, né? Ele deixa de ser o que ele é e pode ser deslocado para qualquer local do sentido. Faz o que quiser com ele. É a mesma coisa do Kleber Mendonça com Aquários, né? Que também as pessoas pegaram o filme e fizeram outra coisa dele que não o que ele é. A questão do acesso ao real. Vou voltar a essa questão do acesso ao real, que é uma questão muito cara para quem estuda cinema documentário. Temos um problema inicial, né? A própria conceituação, definição é algo muito restrito a respeito do documentário, para além da questão do ponto de vista, mas essa é outra discussão e, enfim, não quero ficar abrindo gavetas excessivamente, então vou me deter na questão do acesso ao real. Existe um autor que a maioria de vocês deve conhecer, porque ele é fundamental para quem estuda cinema, audiovisual, enfim, que é o Jean-Louis Comolli, um autor contemporâneo, e que naquele livro ensaístico dele, que se chama Ver e Poder, A Inocência Perdida, há um texto crucial, a meu ver, que se chama Sob o Risco do Real. E acho que ele nos ajuda a pensar, às vezes, como ele nos ajuda a pensar essa questão do acesso ao real. Não o acesso no sentido de uma circunscrição ou de algo que está lá e pode eventualmente ser acessado, né? O real para ele, e aí nesse ponto ele deriva um pouco para a psicanálise, né? O real não é nada dessa ordem nesse sentido, mas filmar sob o risco do real, nessa perspectiva, significa um duplo risco. O risco do arriscar-se, né, de o real sem pedir licença, sem fazer mesura, de repente eclodir na cena, por mais roteirizada que eventualmente seja, e o risco no sentido da rasura mesmo, né, de algo que borra a cena, que desestrutura um pouco aquilo que vem no... Né? Esse seria o duplo sentido do risco do real. Então acho que a questão do acessar o real, claro que, enfim, como você falou, a realizadora deu essa entrevista, me parece que é dela a expressão, né? Acessar o real. Fala isso com todas as letras, tá vendo o code aqui, acessar o real. É compreensível, né? Tem uma questão léxica aí, a gente não vai ficar... Mas acho que o possível acesso é nesse sentido, de jogar com o real nessa perspectiva, nessa imanência que é dele, né? Que é do incontrolável, que é daquilo que rompe e tal. E uma outra questão, nós no começo nós estávamos, quem são os atores, né? Todos são atores, né? Existem os atores profissionais, evidentemente, o Dumont e a Sueli Franco. Não, é porque aí existe uma questão que me parece interessante também, porque existe um saber, seja consciente também, do que é se posicionar diante de uma câmera, do que é desenvolver uma performance, uma atuação, né? E nesse sentido, me parece muito claro que todos ali têm, maior ou menor grau, em diferentes gradações, essa consciência, né? Estamos em um filme. Então, acho até um pouco injusto, ninguém falou isso aqui, mas acharia injusto dizer são atores, não são, sabem, não sabem, é o real ou não é o real. É um filme. Sim, né? Esse é ela o ponto de partida. A ideia de ficção, ela fala, é uma ficção. A ideia, o filme ele tem como um gênero de ficção, ele não foi colocado indexado como documentário, ele é uma ficção. Mas eu não veria problema se fosse, sabia? Até quando você falou a ideia, o primeiro momento, na primeira assembleia que te incomodou, ela é muito encenada. Tudo é colocado. A Carmen, ela é uma grande atriz, porque ela é uma pessoa que lida o tempo todo, inclusive, com o público. Ela é uma mulher, ela é uma líder, gente. Aquilo ali é política pura. Então eu acho que ela sabe se colocar diante da câmera e o que ela precisa acionar dela mesma para trazer esse acesso ao real que ela coloca. É que eu acho que isso ele é problemático nesse sentido de o acesso ao real também se dá por uma ficção, né? Aliás, né, se o real é isso que a gente está vivendo, a partir do momento que você tem mesmo que uma representação dele, você está acessando ele. Mas é que pra mim é muito confusa essa ideia, exatamente por ser uma construção. Então, que real é esse? É um real, é como se ela como você falou, né? Não é um rasgo, é um real específico. É esse o meu real. É como se ela acessa um real. Mas são tantos. São tantos possíveis para partir, que aí eu acho que a força do filme vem dessas cenas documentais. Os trechos
dos filmes, eu peguei o nome a título de curiosidade. O filme sobre o Congo, que passa bem no comecinho, chama Blood in the Mobile. E o outro é A Chave da Casa, sobre a Jordânia, que tem os acampamentos e tudo mais, que ela traz para auxiliar a construção desse mosaico. E as conversas por Skype realmente aconteceram, enfim, e os refugiados realmente têm esse contato com as famílias, eles abriram os Skypes deles, foi realmente uma coisa que aí estaria dentro dessa chave deste real possível. Não foram construções completas de roteiro, mas um real a serviço de uma ficção, talvez, acho que poderia dizer assim. Sim. Então, eu acho que pra mim funcionou mais o fato de que eu acho que ele não foi nem pra lá nem pra cá. Em nenhum momento eu tava imerso nessa realidade, em nenhum momento parecia realmente que aquilo estava acontecendo e que a câmera não estava lá. E ao mesmo tempo, em nenhum momento parecia que não era atuado, parecia só que a câmera estava lá pegando cru, assim. Ficava sempre nesse não saber direito, parecia que a câmera estava muito claramente lá, mas que ao mesmo tempo eram atores tendo que interpretar. Então, eu senti que, tipo assim, que eu já tinha que desencanar dessa ideia do real desde cedo, assim. Porque eu nunca ia ter claro, assim, quando era. Por isso que essas mais, claramente, documentais que, como vocês disseram, tipo, às vezes o filme nem sustenta tanto porque ele não construiu o discurso com tal maturidade para chegar até lá. Mas eu acho que justamente a brincadeira maior que talvez tenha aclamado mais o filme é essa escolha de dispositivo. As cenas do Hotel Cambridge que eu não gostei são as que expõem muito isso, que é como quando a Carmen vai e conta pra todo mundo, tipo, fica uma coisa tão encenada e tão rasa que não tem por que gastar muito tempo com aquilo, assim, me pareceu esquisito, mas quando o filme fica nessa oscilação que é muito diferente, que acho que é muito papel da câmera e da construção sonora dele, que o sound design do filme cria um outro negócio, né? Que acho que é aí que ele consegue oscilar mais, também fazendo aqueles planos de encanamento. Daí ele começa a viajar mais, assim, acho que aí fica mais interessante. A parte da reentrega... Todo o filme foi gravado no Hotel Cambridge. O Hotel Cambridge fica... Nossa, entre a 9 de julho... Entre o Engabaú e os Jardins, a 9 de julho, assim. É um prédio bonito, mas... Ele foi gravado inteiro lá, ele é super claustrofóbico, também é outra coisa que eu anotei que depois eu escrevi um texto sobre. Ele é bem claustrofóbico, né? A gente não sai de lá, a gente fica ali com eles, na ocupação, todo dia, o tempo todo. Mas a cena da reintegração de postos não foi gravada lá, foi gravada num prédio na Avenida Ipiranga. Na República, né? Não foi gravada. É porque, pra quem não conhece São Paulo, aí eles conseguiram juntar tudo. É tão labiríntico, né? Eles aproveitaram isso. Tão fácil perder o centro de São Paulo. Então. Mas não foi gravada nele. Não sei porquê, na verdade. É porque é por causa do acesso, né? Da rua. Não, e foi assim, jornalisticamente repercutiu muito, lembra? Lembro. Essa reintegração ali naquele hotel, perto dos cinemas antigos ali na Avenida Ipiranga. Mudou tanto a atuação que não parecia tão real, porque eu acho que ela dá, dentro do dispositivo, alguns toques que não é pra gente acreditar realmente naquilo. Tipo, ela coloca uma aula, tipo, um lugar em que eles treinam, que eles ficam ensaiando, teatro lá dentro do rolê. Ela coloca que eu particularmente, não é que eu gosto ou não, mas eu acho que são pontos importantes pra você, tipo, ver que o dispositivo tá se falando que ele é ficção. Ela coloca, tipo, a alter ego ali dela que tá filmando, que tá editando no rolê. Então, pra mim não parece uma coisa tão, tipo, você não conseguiu distinguir. Assim, pra mim caiu mais nessa brincadeira que ela tentou fazer. É meio difícil, às vezes, assim, de acompanhar um filme, porque dessa pluralidade que ela encaixa, assim. Tipo, às vezes você tem que achar uma unidade, aí não tem muito bem. E não sei se ela queria também trazer essa unidade, assim. Mas pra mim, tipo, não foi algo que me... Nossa, tá muito encenado isso aí. Tipo, Eu tenho a impressão de que não era a ideia de unidade, como eu falei, era a ideia de blocos. De blocos. Da unidade ser a tese. Isso é um filme sobre ocupação. Isso é um filme sobre a frente de luta por moradia. É um filme deles e pra eles que eu tô fazendo aqui. Aí as cenas deles conversando com o Skype também é interessante, assim.
às vezes me incomodava porque eu não tinha visto isso, mas eu achei legal de inserir, assim. Eu gosto bastante. Eu gosto muito do final. Eu quero muito ver com aquele final. Sim, é um negócio que eu fico... eu acho ele muito forte. De mostrar várias ocupações? Muito forte, porque São Paulo é isso. Andar no centro de São Paulo, se olhar pra cima, é isso. É só bandeira, é só ocupação. A maioria das pessoas que a gente acha que moram na rua não moram na rua, moram em ocupação. É muita gente, muita gente. Eu acho que ele... É que nem eu falei, ele apresenta a tese e no final ele só reforça. Ele não fecha, porque ele só reforça. Ele fala, se vocês esqueceram do que a gente tá falando isso aqui, ó. E faz questão de esfregar na nossa cara sobre o que ela tá falando. Eu achei interessante também como essa questão do enfim, né, usar essa palavra do real, mas como a realidade ela entra no ritmo do filme também, porque você vê em várias cenas em que tem um jogo ali, um humor, uma brincadeira, e do nada quando você tá começando a se envolver numa narrativa que pode entrar numa fabulação, numa ficção, sempre corta, o corte é muito brusco, corta só, olha gente, calma, é feio, estamos no real, estamos numa situação horrível, claro, existe o respiro, mas ela sempre pelo ritmo e pela montagem, ela quer deixar claro, enfatizar que para você não entrar tanto numa fabulação, né? Não achar eles tão legais, né? Ai, que legal, eu quero morar numa ocupação também. Você entrar nessas narrativas, entrar nesses personagens, parece que ela não quer isso, né? Ela não quer, como eu falei, ela não deixa a identificação. Ela faz com que você queira lembrar e, nossa, amanhã você tá ligando lá na frente de luta por moradia e falando, gente, quero ajudar, me chama. É muito isso. E a cena da apresentação? Que eles te apresentam, tá tudo escuro e eles começam a dançar. Eu gosto daquela cena, sei lá, eu gosto do filme. Eu sou muito suspeito. Não sei, não consigo, acho que eu não peguei qual é a dela. Naquele ponto do filme. Você tem que o filme, pra mim, pelo menos, acho que muito por causa da trilha sonora, ele é todo encadeado. Você tem aqueles booms de áudio e os cortes. E aí você tem um momento no meio do filme que ele... Não sei, ele parece que destoa, não sei, pra mim, destoa bastante do resto do filme. Tipo, não parece que é parte do mesmo filme, porque você tem uma dança e você tem aquelas luzes, ele é mais fluido, uma cena mais longa também, parece que não tem toda aquela claustrofobia, aquele sentimento de brutalidade, é tipo uma parte separada do filme. Eu acho que do meu ponto de vista, o grande pecado é a celebração. É um dia antes da reintegração de posse. É um dia antes, lembra? Aparece o 1 e aí tem a reintegração de posse. A cena anterior é a cena da festa. É como se... Essa é a cena da peça, né? É como se fosse a grande celebração antes deles serem... tem todo o crescente, aí tem aquela cena, aparece o 1, e aí entra a reintegração de posse. Começam a ter aquele plano da república com o pessoal. Eu tenho a impressão de que é essa construção de tipo, é a alegria antes da gente chegar naquele clímax que... O filme tem vários mini clímax, né? Mas enfim, no clímax que começou lá na primeira assembleia, que é o da reintegração de posse. Entra nessa mesma chave de não sei, dessa identificação estranha, de você falar assim, nossa, que leveza, que coisa, ai, que legal. E aí vem e como é uma ruptura muito forte a que vai vir em sequência, porque é da reintegração de posse, talvez esse momento de leveza também tenha que ser muito forte, muito evidente, muito destoante para contrastar, né? Acho que uma coisa mais leve, uma coisa mais cotidiana antes da reintegração, talvez não sei. O que vocês acham? Posso estar completamente louca aqui. Vocês falam da cena da peça, que tinha os close, as pessoas escurecidas. Isso, que a galera fica dançando antes. Que minha sensação durante aquela cena que era justamente a cena de não pegar os pontos disso, aqui tudo é uma encenação, eu não peguei nada de alegria daquilo, nada. Pra mim era muito mecânico, muito informação mesmo, como manequins que estão sendo manipulados.
E agora eu tô me perguntando comigo mesma, e assim, eu não sou daqui. Eu não tenho experiência com filme, então não conheço autores, etc. Mas eu não sei se é um ponto fraco também, porque eu fico me perguntando por quê? Isso está no fundo da minha cabeça, como não conheço muito, por que fazer uma ficção? Então, se o seu objetivo, pressupondo que o seu objetivo é fazer essa panfletagem, de trazer a galera para o movimento, por que fazer uma ficção? Porque, de certo modo, eu sinto que a ficção te autoriza a descartar aquilo. Não sei, talvez para trazer... Porque, tipo, só pensando essa coisa do dispositivo de uma ficção que convida bastante o real. Mas aí eu fiquei, essas cenas que me incomodaram foi justamente porque não estava abraçando a ficção o suficiente para escrever um roteiro que amarre as ideias ou construa uma cena que é tipo, puta, isso é uma cena boa, resolvida, personagens, blá blá blá. E daí outras cenas em que o real, ou um tipo de realidade, uma coisa convidada a entrar muito mais, destoa de uma forma que aponta como a ficção não está dando conta daquilo. Acho que foi isso que me pegou no filme. E talvez o Adriano falou que quando tem essa indistinção das coisas que fica legal, eu acho que eu concordo também, mas pra mim ficou tão grave esses outros buracos que eu não consegui pegar muito do filme também, assim, não consegui entrar nele. Eu acho que tem muito disso que o Botti falou. Documentário, eu tô tentando ser muito prática na minha racionalização assim, do porquê da ficção. O alcance de uma ficção é muito maior que o documentário no mercado do cinema brasileiro. Né? Aí você coloca José Dumont e a Sueli Franco como atores. Pronto. Pelo menos nas salas de arte de São Paulo você já conseguiu colocar seu filme por um bom tempo, né? Garantiu. Não só lá, mas também o filme tem apoio do Robert Balsfund, que é quem apoia todos os documentários brasileiros que mesclam as coisas. Então, você já consegue apoio de um monte de gente. Isso aí, pensando também do meu ponto de vista muito pessoal, me pergunto quando isso vai leviano também, porque beleza, a ficção vai, tipo, vai, mas eu imagino que a galera que tá aí assistindo gostaria até de saber qual é a sua opinião, né? No Belas Artes, esse filme, que tem apartamento de R$9.000 do lado da Eu não sei nem se eu posso fazer, eles estão meio cagando pra qualquer pessoa que tá morando em ocupação naquela cidade. Eu saí revoltada do cinema. Então, mas nesse sentido, sabe, você colocar esse filme que é dessa realidade, só que tá ficcionalizado, não sei, pra essa pessoa ela vai poder fazer o que ela quiser daqui, sabe? Nem novela. Você pula muito no festival, não pega essas coisas. Eu acho legal porque eu vou aí como uma moradora de São Paulo, paulistana, mesmo que vai no Caixa Belas Artes, lá da periferia de São Paulo, vai até o centro assistir. É um jeito deles olharem pra isso, porque morando na cidade eles não vão olhar pra isso. 100% de certeza. Então, nesse sentido, você traz uma questão para círculos nos quais ela não seria nem sequer cogitada através de uma ficção. Ainda que assim, gente, foi uma experiência bizarra, eu saí chateada do cinema, igual quando eu assisti o Daniel Blake. Você sai assim, onde essas pessoas vivem, o que elas estão fazendo na vida, que elas riram de coisas assim, muito que eu acho que são os momentos mais empáticos do filme, e elas riam, sabe? E você fala, não, gente, a hora de rir é a hora que eles estão bebendo um goró, é aquela parte cômica, não essa parte que eles estão, sei lá, fudidos em algum lugar, sabe? Mas não sei. Eu não entendo como leviandade, porque eu penso isso. O acesso que se dá a uma questão que não se daria com um documentário. Pra mim é muito ampliar o seu alcance, o alcance da sua tese, o alcance da sua militância. Eu só queria comentar, então, só com mais informação mesmo pra mim, por exemplo, eu não senti empatia quase nenhuma com os personagens, justamente por eles serem tão planos e pra mim ser tão batido que eles estão tão planos. E você vê que aí daí tem mais personagem, e aí? Então eu pessoalmente estava muito querendo, me mostra o cara, a vida de verdade dele, ia ser muito mais interessante pra mim, e talvez seja isso que você mencionou de evitar a identificação. Mas pra mim, talvez essa via da identificação e da empatia seja pela identificação. E eu, sei lá, conhecendo um pouquinho a realidade de São Paulo, etc., já consegui detectar que aquilo não é bem assim, sabe? E isso, pessoalmente, me deixa muitas dúvidas sobre o filme. Eu não sei, eu sinto que eu não estou necessariamente sabendo mais sobre o que é lá dentro. Acho que a ideia do filme mesmo é levantar uma dúvida. Tipo, é criar em você o negócio de, eu quero conhecer, quero saber o que está acontecendo, entendeu?
É como se o filme não bastasse pra você como informação. Tá, mas tem os personagens e tal, mas eles são reais. Até que ponto o cara tá atuando, até que ponto realmente ele é um morador e tal. Acho que é bem isso. O filme não tem cartela, só no final que ele revela, atores, não. Tem umas coisas assim. Mas de resto ele não tem mesmo. Ele não é indicativo. Um texto explicativo. Parece muito que ele foi feito de propósito para chamar a atenção nesse aspecto. Eu conheço a realidade das ocupações de São Paulo, porque eu faço parte de um projeto social que trabalha com moradores de rua e ocupações. A maior parte das ocupações não é assim. Isso acho que, se alguém tem dúvida, não é assim. As pessoas passam muita necessidade. É um negócio absurdo. Mas tem sim algumas ocupações que são exatamente desse jeito. As pessoas realmente são pessoas como nós. Não muda nada, elas fazem faculdade, elas têm trabalho, elas só não têm condições de pagar um aluguel nem de comprar um apartamento, porque são preços exorbitantes, é uma especulação imobiliária gigantesca. Então, eu acho que também, mesmo que seja meio exagerada essa ficcionalização, eu acho que ajuda muito nisso, em tirar esse estigma do ocupante como uma coisa assim de outro mundo. E ele faz questão de colocar isso, né, no perfil das fotos lá. As pessoas, tranquilo, entendeu? Vai trabalhar, roupinha social, Faria Lima, tranquilo. Volta pro centro da cidade e mora na ocupação. Nada mudou. São só pessoas. Isso me agrada também. Um pouco, acho. Essa ideia de tirar a ideia de que todos são... A estudante de cinema, concluí que ela é uma estudante de cinema. Porque ela tem uma câmera. E ela edita, né? Rapidamente. Mas assim, branca, bonitinha, elitizadíssima na ocupação. Isso eu acho que me agrada um pouco. Então tem todo mundo ali. Isso eu acho que é legal. A própria ideia da ficção, né? Talvez num documentário ela não conseguiria dar conta da representação de todos esses tipos que estão presentes em diversas ocupações em São Paulo de uma forma tão rápida, né? De você, não sei, representar. Alguém quer falar alguma coisa? Eu ia perguntar daqui a pouquinho, já tem que fechar. Rodrigo acabando com a festa. Bom, acho que é isso, gente. Muito obrigada.